Obrigada, bom dia. É sempre bom dia. Como é sempre bom estar em casa e com tanto amor, tanto carinho, né? A gente se sente sempre muito amada. Gente, a gente passamos aí uma semana em Natal, foi um tempo muito bom. Conhecemos o interior do sertão do Seridó. Tivemos lá visitando as obras que nós como igreja apoiamos e foi um tempo realmente muito abençoado, muito lindo, e saber que a gente faz parte disso e trazemos abraços e gratidões e carinhos daquele povo para a nossa igreja. Bem, eu quero nessa manhã começar falando que eu fico muito atenta ao período de louvor, porque quando eu vou ministrar, eu gosto de entender o que Deus está falando. E nessa manhã, se você ainda não pescou, Ele está falando sobre paternidade, Ele está falando sobre o coração do Pai. Ele está falando o quanto Ele te ama, o quanto você é importante para Ele, o quanto que tudo que Ele fez foi por te amar e por te incluir na família mais importante da terra, que é a família de Cristo. Amém? Eu tenho entendido, gente, que paternidade é a palavra dessa estação. Se não for a mais importante, com certeza está entre as mais importantes. E nessa manhã eu senti meu coração muito agradecido por isso. Eu fui muito movida por esse tempo de louvor, porque eu tenho entendido isso. Vocês nos conhecem a nossa vida, a nossa família, nosso ministério, o que somos, quem somos, né? A gente tem uma vida muito transparente. E sabe, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é que o amor de Deus, ele é tão grande, a paternidade de Deus é tão importante. Sabe, eu e Luiz, vocês sabem, nós temos uma família muito jóia, filhas maravilhosas, uma igreja que a gente não tem palavras para descrever a bênção que vocês são. Nós temos tudo para sermos pessoas muito felizes e agradecidas. Mas nada disso é o que realmente, o que se move aqui dentro. O que move aqui dentro é o amor do Pai. É a gratidão pelo que o Senhor fez por nós. E aí a gente vai entendendo como pessoas que estão passando por momentos de sofrimento podem ser tão felizes porque reconhecem o Pai que tem, porque Jesus é presente aqui, porque o Pai envolve a nossa vida. E de repente você vai para outras famílias que são felizes, está tudo bem, está tudo certo, não tem luta, mas não é aquilo que move aqui dentro. De novo é o coração do Pai, é o Pai, porque tudo se trata do Pai. Tudo que Jesus fez, tudo que Ele falou, foi para nos conectar com o Pai. No final, gente, tudo se trata do Pai, do amor do Pai, do que Ele fez e sente por você. E sabe, paternidade é uma palavra que tem queimado muito no meu coração nesses dias, nessa estação, para ser mais específica. E é incrível como eu vou lendo a Bíblia e parece que eu só leio paternidade. Na minha leitura anual, eu passei pelo livro de Jó. Quem já leu Jó? Né? E eu vi coisas que eu nunca vi no primeiro e no segundo capítulo, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Então vai abrindo aí o seu livro de Jó, no capítulo 1. Hoje eu quero falar sobre a paternidade que você precisa conhecer. E segundo a Bíblia, Jó é um livro que está antes de Salmos, e segundo a Bíblia escrita na ordem cronológica, essa história, ela acontece mais ou menos ali pelo capítulo 11 de Gênesis, né? E entre tantos outros ensinamentos, Jó já ensina aí nos primeiros capítulos esse assunto de uma paternidade completa. Diz assim, Jó 1, versículo 1. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos
e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era um homem muito rico de toda aquela região. O homem mais rico, na verdade. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas, convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã, bem cedo, e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Abra suas mãos, fecha os teus olhos. Pai, nessa manhã, mais uma vez nós colocamos a sua palavra diante do Senhor, o nosso coração aberto para receber de Ti o que nós precisamos nessa manhã para sermos filhos que Te honram em tudo que nós fazemos. Abençoamos esse tempo em nome de Jesus, tomamos autoridade no Teu nome, amarramos os nossos inimigos e ordenamos que eles vão para o lugar que o Senhor determinar. Te damos liberdade nessa manhã, Espírito Santo, para que o Senhor fale através de nós e fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vimos aqui que Jó teve 10 filhos e a gente vê o resultado dessa paternidade, inclusive no que esses versículos descrevem sobre os relacionamentos entre os irmãos. Eles se revezavam para comer juntos, para estar juntos, e faziam isso com certa frequência, reuniões de família para conversar, passar tempo juntos, enfim. E Jó era intencional na prática de oferecer sacrifícios ao Senhor por sua família, e isso se tornou habitual. E eu fico imaginando, sabe, gente, se Jó tinha preocupação de purificar os seus filhos depois de dia de festas, certamente ele percebia algum excesso. Quem sabe excesso do vinho, excesso na comida, ou enfim, quem sabe na maneira de se expressar de cada um, conversas que ficavam acaloradas, porque essas coisas acontecem no meio da família, né? E não sei, algo saltava aos olhos de Jó, que ele achava importante a necessidade de alguma correção. Quando a gente presta atenção na vida do homem Jó, diz esse texto que ele era um homem correto, que ele era um homem íntegro e que ele se mantinha afastado do mal. Ele não só se afastava do mal, mas ele era correto, ele fazia isso com frequência. Se vê, né, que a cada tanto o mal batia na porta de Jó, né, e ele se reposicionava, se mantendo afastado dele. Diz que ele tinha muitos filhos, era dono de muitos animais, e tudo isso fazia daquele homem o homem mais rico daquela região. Jó também foi um homem consagrado ao Senhor, e a sua vida refletia o caráter abençoador de Deus, e era como se Deus estivesse mostrando ao mundo o como ele gostaria que todas as famílias que carregassem o seu nome fossem, né, prósperas, felizes, abastadas, com bons relacionamentos e bons vínculos familiares, mas acima de tudo eram pessoas tementes a Deus. Quando a gente presta atenção na paternidade de Jó, ele foi um pai presente, que tinha bom relacionamento com seus filhos. Ele foi intencional em construir oportunidades de comunhão, relacionamento entre eles, né? Jó também não foi um pai paternalista que fazia tudo pelos seus filhos. Porque a gente vê aqui, percebe que Jó, os seus filhos foram cobertos por uma paternidade saudável, responsável, né? A gente vai vendo que Jó não pagava todas as contas, não dava tudo de mão beijada, porque ele ensinou os seus filhos a serem trabalhadores, responsáveis. E como é que eu entendo? De onde que eu tirei isso?
porque diz o texto que eles se revezavam, né, nos preparativos dos banquetes em suas casas. Então eu vou entendendo que cada um tinha a sua casa, e essa semana, ou esse mês, aquela temporada, é tempo de vocês virem para minha casa e comerem comigo. Na outra temporada, no outro mês, não sei como que os tempos, mas era a vez de outros irmãos, então cada um deles iam se revezando nos preparativos das festas, na comunhão entre eles, de receber uns aos outros. Cada um tinha o dia de servir os demais em suas casas, e eles diziam inclusive que as irmãs eram incluídas nessas festas, ou seja, elas nunca foram desconsideradas porque eram mulheres, não era uma reunião só dos homens. Sabe, gente, prática que foi perdida na história de muitos dos povos no Oriente, onde as mulheres passaram a ser desvalorizadas, a serem menos, né? Até hoje, quando a gente vê algumas histórias daqueles povos, você vai ver que as mulheres estão ali só para servir, são os homens que se sentam às mesas, são os homens que comem, que festejam, as mulheres não. Isso nunca foi prática, isso nunca foi intenção do coração de Deus, e a família de Jó entendia isso desde muito antes, né? Desde muito cedo. Com frequência, os irmãos e as irmãs as famílias tinham esse tempo ao redor da mesa para conversar, comer, se alegrar, compartilhar o coração, e Jó tinha esse zelo admirável na vida espiritual dos seus filhos, sendo com frequência um pai intercessor comprometido com a consagração da sua descendência a Deus. Hoje não é dia dos pais, mas se fosse, né, seria uma boa palavra, né? Então, feliz dia dos pais para a semana que vem, né? Você pode ouvir de novo essa palavra, né? Jó foi um pai que prestava atenção nos seus filhos, no relacionamento entre eles, no que eles faziam. A paternidade desse homem foi tão nobre que o resultado familiar, gente, a unidade familiar, o que aquela família deixava transparecer, chamou a atenção do mundo espiritual, e certamente o inferno estremeceu e temeu. Porque se aquele modelo tivesse sido repetido nas próximas gerações, todo o plano maligno de roubar, matar e destruir teria fracassado antes de começar. Porque além de Jó ser um homem que era intencional em se manter afastado do mal, a paternidade dele, né, com toda aquela nobreza, cobriu a vida dos seus filhos, e ele os estava discipulando com os valores que o próprio Jó carregava. Ele tinha valores que ele entendia que era importante passar para os seus filhos, por isso ele era intencional na intercessão, nos tempos de comunhão, no prestar, né, tempos de purificação para os seus filhos diante de Deus, para manter aquele lugar. E é interessante que diz a Bíblia que depois das festas, Jó chamava todos os filhos para esse tempo de purificação e sacrifícios ao Senhor, e eles vinham. Então a gente percebe que havia aqui uma família que Satanás já tinha observado, e então chegou o tempo dele se apresentar diante do Senhor. E é curioso que nesse tempo o próprio Deus dá ao inimigo o direito, a permissão, né, para que Jó fosse provado. E obviamente ele faz isso com restrições, delimitando ali a ação do inimigo. Vamos lá para Jó, o versículo 8, vamos dar uma lidinha nele. Diz assim: então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. O coração de Jó era um coração íntegro, completo
para Deus. E a sua prática habitual com relação à sua família, ao cuidado geral, completo com a sua família, eram conhecidas nos céus. E o próprio Deus dá testemunho, né, dessa família. E na minha opinião, gente, quando Deus faz essa pergunta para Satanás, você reparou, meu servo Jó? Quando Deus faz essa pergunta, eu entendo que ele já tinha percebido os olhares malignos de Satanás sobre aquela família. Ele já tinha percebido quantas tentativas do inimigo de atrair Jó para o mal. E Jó dizia: não, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu me manterei afastado do mal. O Senhor já tinha visto isso, já tinha percebido as tentativas do inimigo sem sucesso contra Jó. Então, o que eu entendo é que Deus deu permissão para que Jó fosse tentado, não porque ele ou porque a sua família tinha pecado, tinha feito alguma coisa errada e agora então vai ser punido por Satanás. Não, nada disso. Eu entendo que Deus permitiu essa provação na vida de Jó para que o inimigo fosse punido e fosse visível o seu fracasso, né, na investida contra um homem de Deus. Porque de fato foi Deus quem começou esse processo de prova na vida de Jó, não Satanás. Não é porque Satanás chegou e falou assim: eu vou escolher Jó e vou detonar a vida dele. Não, muito pelo contrário. Deus fala: você viu a fidelidade desse homem? Você realmente acha que os recursos que você tem vai fazer esse homem se afastar de mim? Não vai não, o coração dele é íntegro, é correto com relação a mim, ele é fiel. Você pode fazer o que você quiser, mas você não me arranca de dentro dele. Era isso que Deus estava falando para Satanás. E é isso, e é esse lugar que o Senhor deseja que eu e você estejamos. Sabe, Deus com essa situação, o que ele estava fazendo era mostrar a todos, a Satanás e ao mundo e a nós, né, que um homem pode ser fiel a Deus até o fim, mesmo em meio a sofrimentos e perdas. Diga amém. E interessante que nessa conversa do Senhor com Satanás, ele tenta desvalorizar o testemunho de Jó, e ele o trata como se ele fosse um homem interesseiro, que fazia as coisas pelas bênçãos de Deus e não por amá-lo. Sabe, gente, a gente precisa, um parênteses aqui, a gente precisa cuidar com isso. Você ama a Deus porque Ele te dá muitas bênçãos? Ou você o ama porque Ele é o teu Pai? Se tudo que você tiver for removido, você ainda vai continuar amando o Senhor? Porque Ele de fato é o mais importante na sua vida? Olha lá, Jó 8 diz assim, né? Então o Senhor pergunta: não há ninguém como Jó, homem íntegro e tal. Então Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoastes em tudo que ele faz. Vê como ele é rico, estende a tua mão, toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Então disse: pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor, faça o que você quiser com tudo que ele possui, mas não toque nele. Ou seja, não o mate. Né? E sabe, o que realmente incomodava Satanás é que Jó e sua família revelavam os planos originais de Deus com relações às famílias da terra. Ali estava uma figura de como Deus queria que fossem as famílias que carregavam o seu nome. Deus queria que essas famílias fossem protegidas por Ele, fossem prósperas, enriquecidas em todas as coisas. E quando o inimigo vê essa proteção, isso o impossibilitava de atingi-los com seus planos malignos. E entenda uma coisa, gente. O inimigo sabia que a paternidade celestial passava pela paternidade biológica para abençoar a família. Quantos pais a gente tem aqui nessa manhã? Sabe que Deus olha para a tua vida e Ele fala assim: eu quero que você entenda a minha paternidade, para que através de você
eu possa ser o pai dos seus filhos. Diga amém. Diga também, ajuda-me, Senhor. Sabe, se as famílias descobrissem esse segredo, entendessem, tivessem a revelação dessa mensagem, gente, seria o fim do inimigo. Vamos lá para o versículo 7, Satanás diz: estive rodeando a terra e observando. Sabe, o inimigo tinha a ficha completa de Jó. Ele estava rodeando a terra, buscando elementos que estrategicamente que ele pudesse elaborar seus planos, buscando elementos, fazendo uma ronda, né, uma ronda mesmo, intencional, buscando elementos para elaborar seus planos. E eu acredito que enquanto ele rodeava a terra, ele viu muito ajuntamento de pessoas que não eram exatamente famílias. E ele olhou, o caos era tão grande que isso nem incomodou, porque já estava do jeito que ele, né, gostaria. Mas quando ele viu a família de Jó, os resultados diretos da paternidade celestial, passando através da paternidade de Jó sobre os seus filhos, aí Satanás estremeceu. Sabe por quê? Porque a maior riqueza de Jó era a sua família. A maior riqueza de Jó não eram os servos nem os gados, era a sua família, sua bênção mais preciosa. E é bom que você saiba que assim como o inimigo odiava a família de Jó, ele odeia a tua família. Ele odeia os teus filhos, sabe? E ele vai tentar de alguma maneira roubar a tua família. E se ele não conseguir, ele vai tentar roubar a família da fé, que é a sua segunda família mais importante, né? Deus escolheu a família, gente, para proteção das descendências, para multiplicação saudável nas famílias da terra. As famílias deveriam ser como a família de Jó e ensinar os valores bíblicos, ensinar, transferir o coração do pai para os filhos, né? E que isso fosse preservado para as próximas gerações. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Não precisa ir se você não quiser. Eu quero ler 2 versículos com você que está em Malaquias 2,15. Se você quiser ir lá, o último livro do Antigo Testamento diz assim: acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito, vocês dois pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união de vocês? Ouça a resposta desse versículo, porque eu acho que você nunca leu ele na Bíblia. O Senhor, do casamento de vocês, o Senhor quer filhos dedicados a Ele. Diga amém. Portanto, guardem o seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, ou seja, permaneça fiéis ao seu cônjuge. E lá em Malaquias, no versículo 16, no mesmo capítulo, diz assim: porque eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Portanto, guardem o seu coração, não sejam infiéis. O que esse texto está falando para você, pai e mãe? Eu quero de vocês fidelidade entre vocês, porque o que me interessa do casamento de vocês são os seus filhos. Filhos que vão perpetuar aquilo que eu tenho, que eu passei para vocês, que vocês vão passar para eles, para que amanhã, como pais, eles passem para a sua descendência. Por quê? Porque Deus quer abençoar a terra através das nossas famílias. Diga amém. Sabe, Satanás faz tempo que Satanás descobriu o poder da família e ele entendeu o plano de Deus. E então ele começou a ferir as famílias com infelicidades, com frustrações, infidelidades, adultérios, divórcios, rebeldias. E como resultado, os filhos foram feridos, rejeitados, abandonados e também se rebelaram e o caos se instaurou na nossa sociedade. Agora, gente, por que Satanás fez tudo isso?
porque o alvo principal dele é atingir, fragilizar, para então destruir, desbaratar a família da fé. Porque Satanás odeia Jesus, ele odeia o Cristo, ele odeia a igreja, ele odeia os valores que nós carregamos da parte de Deus. Então, a sua família e a família da fé são os seus maiores bens, porque eles serão eternizados. Todas as coisas que nós temos, que nós conquistamos, que nós fazemos aqui, gente, embora a gente deva realizar com excelência, porque isso honra o Senhor, nós não levaremos nada disso para a eternidade. Não é verdade? Sim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, fazer bem as coisas, nesse tempo que o Senhor nos deu debaixo do sol, mas nesses dias o Senhor está chamando a nossa atenção para as coisas que têm valor eterno. A sua família tem valor eterno, diga amém. A família da fé tem valor eterno, diga amém outra vez. Sabe, o desejo, entenda algo. O desejo de Deus sempre será nos abençoar, abençoar seus filhos, nos fazer bem. Esse é sempre o desejo dele. Mas se na sua jornada for necessário cruzar um vale de incertezas, um vale de dor, um vale de escassez, enfermidade ou qualquer outro, um tempo difícil, nós precisamos ter um coração parecido com o coração de Jó. Olha lá o versículo 8. Diz assim: Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Imagina a condição desse homem, já tinha perdido tudo. E a sua esposa lhe disse: você ainda vai manter a sua integridade? Amaldiçoe esse Deus e morra. E Jó respondeu: aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Jó entendia que Deus sempre tinha para ele o bem, a bênção, algo maior. E se ele estava passando por aquela situação, Deus tinha algo especial para ele no final daquela jornada. Gente, todo tempo difícil tem data para terminar quando nós somos cristãos. Sabe, quando a gente entende que o plano final é nos fazer bem, nós cruzaremos qualquer etapa da nossa jornada com a convicção de que a paternidade do Pai dos céus sobre a nossa vida é suficiente para cruzarmos aquele tempo. E no final dele seremos muito abençoados, diga amém. Salmos 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de riachos tranquilos, renova minhas forças, me guia pelo caminho da justiça e assim Ele honra o seu nome. Sabe, o nosso Deus é bom. Repita comigo: meu Deus é bom. Repita comigo: Ele sempre está pensando em uma maneira de me abençoar mais. Quantos creem nisso? Levanta a mão. Se não levantar, ele vai achar que você não crê, aí você não vai ser abençoado. Mas algumas vezes a maneira de nós sermos mais abençoados é passando por um vale difícil e desafiador. E o salmista, gente, ele tinha compreensão dessa verdade, porque ele escreveu no versículo 4, preste atenção: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não vou ter medo, porque você vai estar ao meu lado. Era isso que o salmista dizia. Sabe, gente, a vida nunca será um mar de rosas para ninguém. E quando nós nos tornamos cristãos, também não será. Dê um sorriso. Agora, se a vida fosse um mar de rosas, quantos sabem que a rosa tem espinhos?
Às vezes, olhar, desejar uma vida de mar de rosas é uma ilusão. A gente já ouviu essa frase muitas vezes, né? Mas fulana também vive num mar de rosas. É porque você não conhece os espinhos, só vê as rosas, né? Não existe vida sem vale. Dê um sorriso de novo. Sem vale escuro. O vale vai vir para alguns. Diga amém. Já veio para outros. Alguns já passaram, pois estão passando por eles, e outros estão saindo deles. Aqui tem de tudo. Gente, os vales não são iguais para todos, mas são comuns a todos nós. E cedo ou tarde a gente vai encontrar isso. Agora, esse vale, agora, por que é importante falar sobre isso? Porque nós precisamos decidir no nosso coração que nós vamos continuar fiéis ao nosso Pai, com vale ou sem vale. Tendo tudo, tendo nada, tendo tudo, perdido tudo, Ele continua sendo o nosso Pai. Diga amém. No entanto, nessa manhã eu quero chamar a sua atenção, porque a nossa atenção não deve estar nos vales, mas nas promessas do Pai. Diga amém outra vez. Olha o que disse o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, você não vai ter falta de nada. Diga amém. Mesmo estando no vale. Agora, caso o vale seja escuro, muito escuro, no meio do caminho, o que esse texto está dizendo é que eu não preciso ficar paralisado no vale. Você está vindo feliz e contente, bum, de repente cai no vale, paralisou. Não. Olha o que ele diz: pois o Senhor estará ao meu lado. Gente, ninguém aqui gosta de vale. Tem algum louco aqui que gosta de vale escuro? Mas não é verdade que são nos momentos mais difíceis da nossa vida que o nosso coração é quebrantado, que a gente se afasta do orgulho da vida? Aquelas pessoas que estão presas ao seu dinheiro, à sua conta corrente, à sua carreira, quando está numa cama de hospital, é igualzinho um moribundo que não tinha nada daquilo. Então são em momentos de vales que nós nos aproximamos do Senhor e temos uma revelação maior dessa paternidade. A gente se quebranta, a gente vira humano outra vez. E qual é o fim dessa história? Qual é a promessa de Salmos 23? Olha o que diz o salmista: certamente, eu estou no vale da sombra da morte, mas certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Sabe, gente, essas promessas são para os que confiam na paternidade de um Pai infalível, um Pai que te ama tanto que não vai falhar com você, mesmo que você passe por tempos difíceis. Jesus suou gotas de sangue no lugar da sua agonia, mas Ele cruzou o vale da cruz. Passou pelo sofrimento porque Ele confiava na paternidade do Pai. E a Bíblia nos garante, né, através daquele versículo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor? Esse mesmo versículo, na versão Pastor Eliane, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Deus, o Pai, tem preparado para aqueles que receberam a sua paternidade. Para aqueles que conheceram essa paternidade e confiaram nela e viveram os seus dias ancorado nessa paternidade, sem fugir dos dias difíceis. Sabe, eu atendi uma jovem outro dia que me chamou muita atenção a experiência que ela teve. Quando eu pedi para ela fechar os olhos naqueles 5 minutos para Deus, ela se viu num jardim maravilhoso e ela começou a descrever aquele jardim. E de repente ela começa a chorar. E ela fala: ai,
E eu falei: o que aconteceu? Ela: tem um túnel escuro na minha frente. E eu preciso passar por ele. Eu sei que ele é um túnel horrível. Na verdade, ele é um túnel de terror. E eu falei: você sabe que você vai precisar passar por ele, verdade? Ela: sim, eu sei, mas eu estou com muito medo. E aí ela começou a chorar mais intensamente. Eu falei: o que está acontecendo? E ela falou assim: Jesus está aqui. E, gente, ela passa aquele vale e ela vai descrevendo para mim o sofrimento dela. Na verdade, aquele vale representava toda uma história de dor da sua vida, onde ela foi paralisada por vários traumas e sofrimentos da sua existência, né? E chega um momento que aquele vale termina. E ela está de volta no mesmo jardim do início da visão, da experiência dela. Sabe, o problema é que aquele túnel era como se ele fosse as lentes através das quais ela via a vida dela no futuro. Então, por exemplo, se naquele túnel ela sofreu um abandono dos seus pais, agora na vida dela presente, conhecendo a Jesus, ela sentia que seria abandonada outra vez por pessoas que a amavam, então ela não podia confiar em ninguém. E assim foram tantas outras experiências que ela teve naquele momento. Mas ela confiou que o Senhor estava ao lado dela enquanto ela cruzava aquela travessia, até que ela acabou. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Você que está vivendo um tempo difícil, um tempo de vale escuro, um tempo de vale mais escuro, um tempo de vale terrível, tenebroso, isso tem data para terminar, diga amém. Sabe, nós precisamos conhecer a paternidade do Senhor. E o meu convite para vocês nessa manhã é que isso passe a ser o clamor do nosso coração. Senhor, eu preciso conhecer essa paternidade. Não levanta a sua mão, mas quantas vezes você não acha que Deus abençoa mais esse seu irmão que está à sua esquerda, atrás de você, à sua direita, do que você? Quantas vezes a gente não olha para um irmão que você acha que é mais abençoado, e você diz: por que acontece com ele e não comigo? E aí você duvida da paternidade de Deus. Quando nós conhecemos essa paternidade, quando nós temos revelação dela, até nos momentos difíceis nós entendemos que Ele está permitindo, porque Ele tem uma bênção maior, diga amém. E bênção que a gente não teria acesso se não passasse por aquele vale difícil, tivesse o coração quebrantado, alinhado com Ele para ser mais abençoado. Eu quero que você saia daqui nessa manhã com um compromisso com você mesmo, de clamar nas suas orações, para que você tenha a revelação, o entendimento, o conhecimento dessa paternidade. Gente, nós gostamos do Espírito Santo, amamos a Jesus, mas tem muita gente que tem medo do Pai, porque teve um pai difícil. E esse pai quer trazer cura para você, para que você tenha liberdade de ser filho na casa, diga amém. Sabe, a vida é mais leve, é mais positiva, é mais cheia de esperança quando vivemos debaixo dessa paternidade de Deus. Quantos têm mais de um filho aqui? Se eu pedisse um dos seus filhos para mim, para eu levar para minha casa de papel passado, você me daria? Não. Deus não quer perder filho algum. Não é porque Ele tem um montão que um é mais importante e o outro é menos. Ele ama a todos, assim como você ama todos os seus filhos. Assim como você quer o bem para todos os seus filhos, Ele também tem. Mas quantos de vocês já não precisaram disciplinar com a vara? Cortar benefícios, cortar o celular, colocar de castigo, para quebrantar aquele coraçãozinho obstinado? Não levanta a mão. Não levanta a mão.
Jó foi um bom pai. E assim como ele, nós criamos os nossos filhos para a eternidade com Deus, porque é isso que ele espera de nós. Mas indo além desse pensamento, gente, quantos são filhos aqui? Quem é filho de alguém? Nós somos os filhos que foram criados e escolhidos por Deus para a eternidade. Diga amém. Diga obrigado, Jesus. O Pai te encontrou e você está aqui. Sabe, a maioria de nós não entende bem a história de Jó. Às vezes parece um livro tão injusto, parece um livro tão duro, mas eu quero abrir uma janela para você que foi aberta para mim nesses dias que eu li. Eu nunca tinha visto dessa maneira. Quando Jó criou os seus filhos, ele os criou para o Senhor. E quando chegou o tempo, os filhos de Jó foram levados para o Senhor, para quem Jó os havia criado o tempo inteiro. Por quê? Porque eles já tinham cumprido o propósito para o qual Deus os havia desenhado na terra. Sabe, eles foram filhos dedicados ao Senhor e que tiveram um bom testemunho. Todos eles se apresentavam depois das festas, nos dias de purificação, porque eles queriam ter o coração limpo diante do Senhor. Eles foram aprovados por Deus e foram promovidos e voltaram para o destino deles em Deus, que era estar na eternidade com Deus. Por quê? Porque Jó tinha feito um bom trabalho no sacerdócio da família. Mas quanto a Jó, ele ainda não tinha cumprido todo o propósito com a sua vida para a qual Deus o havia desenhado. Por isso ele precisou ficar mais uns anos aqui na terra. Ali ele foi curado de todo o trauma e da dor que viveu. Sabe, gente, aos que são pais, o que Deus espera de você é que a paternidade dele passe através da sua paternidade e você possa devolver ao Senhor filhos totalmente consagrados a Ele. Nós não criamos filho para nós, não criamos filhos para a vida, nós criamos filhos para a eternidade com Deus. Diga amém. Todos os dias. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Assim como nós criamos filhos para a eternidade com Deus, levanta a sua mão. Nós somos os filhos criados para passar a eternidade com Deus. Diga amém. E Ele espera a sua consagração diária, aquela consagração de todos os dias, porque todos os dias você se depara com algum apelo do mundo ao nosso redor para te desviar só um pouquinho do coração do Pai. Só um pouquinho, não é muito. É um vídeo que você não devia assistir, é um filme que você não devia assistir, é um pecado que você não devia cometer, é só um pouquinho. Todos os dias nós recebemos um apelo para nos desviar só um pouquinho do Pai. Por isso, todos os dias, você tem que se reconsagrar ao Pai, se manter longe do mal como Jó, e dizer não, nada vale a separação entre mim e o meu Pai. Sabe, Jó passou por dias desafiadores, sim. Mas olha como termina a história desse homem. Vamos lá para Jó 42:12. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida ainda mais. Repita comigo, ainda mais. Ainda mais que na primeira parte da sua vida. Ele teve o dobro de animais. Jó teve 3 filhas. Chamou Gemima, Késia e Querem-Apuque. Se alguém está procurando nome para filhas, Querem-Apuque, né? É um bom nome. Em toda a terra diz que não havia mulheres como as tão lindas como eram as filhas de Jó. E ouça essa parte. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Coisa
coisa prática que se perdeu, inclusive no Antigo Testamento, porque eram os filhos que tinham herança. Parte da herança, as mulheres, via de regra, não. Talvez você esteja vivendo uma estação difícil, mas lembra disso, é apenas uma jornada que tem data para terminar. Então, durante essa jornada, eu quero te ensinar uma oração. Fale assim: Jesus, está difícil, mas me ajuda a corresponder daquele jeito que você espera, para que no dia marcado eu esteja lá para o fim desse processo. Diga amém. Sabe, depois do processo você será mais abençoado, ainda mais abençoado, porque Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Sabe, no futuro, nesses dias que estão adiante de nós como povo de Deus, como igreja do Senhor, nesses dias que antecedem a volta do Senhor, muitos passarão por tempos difíceis. Nós passaremos, a igreja vai ser perseguida, né? Eles odiarão os cristãos, a Bíblia, a fé, o Cristo que nós adoramos. E por causa da perseguição, por causa de tempos difíceis, muitos deixarão o Senhor, porque se sentirão ofendidos e enganados, porque creram num evangelho falso, que agregou jargões e valores em suas falas que não são compatíveis com o reino de Deus. Sabe, gente, tem um evangelho aí fora que diz apenas faça isso, faça o que você quer e seja feliz. Você merece, seja você, assuma quem você é de verdade, se dê o gosto, se dê o direito de ser feliz. A graça te permite tudo. Sabe, gente, o Pai dos céus nunca nos ofereceu um evangelho fácil e nem barato. Mas Ele nos ofereceu um caminho através do Filho, para que a gente tivesse acesso ao coração do Pai. Uma paternidade que não pode falhar. E a verdade é que aqueles que conhecem a paternidade passarão tanto pelos vales da vida, escuros, clarinho, tenebroso, como passarão pelos vales difíceis dos últimos dias, mas confiantes e vitoriosos, porque eles encontrarão o jardim de Deus ali na frente e o Deus do jardim. Fica de pé comigo, eu quero orar com você. Quando a gente olha para a Bíblia começa com um jardim. Quando você termina Apocalipse, está lá de novo o jardim. A Jerusalém celestial que desceu. E lá está o Deus, o Pai, no jardim. E é lá que Ele quer te encontrar. Abra as tuas mãos, fecha os teus olhos. Eu quero começar orando por aqueles que têm passado dias difíceis. Quantos reconhecem nessa manhã que você está passando por um vale? Levanta a sua mão, levanta bem alto a sua mão. Deus está vendo o seu vale. E Ele tem data para terminar. Saia daqui nessa manhã com essa convicção. Tem uma data para terminar. E nessa data você vai se ver de novo no jardim. Nessa data você vai se ver de novo ainda mais abençoado. E no seu lugar, diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Abaixa a sua mão, continua com seus olhos fechados. Quem teve um pai difícil? Talvez você não teve um pai como Jó. A paternidade foi mais complicada. E talvez você ainda carregue resquícios dessa paternidade. Levanta bem alta a sua mão, por favor. Porque nessa manhã o Senhor vai te tocar com cura.
cura, porque isso está atrapalhando de você ver e perceber e viver da paternidade abundante do nosso Pai Celestial. Aí no seu lugar, diga para Jesus a principal falha do seu pai. A principal coisa que ele fez e feriu você. E diga: Senhor, nessa manhã, eu escolho perdoar o meu pai. Fale de maneira que você se ouça. Eu perdoo o meu pai porque ele... Complete a frase. E diga nessa manhã. Fale de maneira que você se ouça. Eu recebo da sua paternidade. Porque a sua paternidade é curadora. É restauradora. E através dela, eu posso viver a plenitude de filho. Filho de um pai que me ama, de um pai que não vai repetir comigo o que o meu pai biológico fez. Diga: Senhor, obrigada, porque a sua paternidade proveu cura. Horamamachekararabasi, horamamasseriarabashe. Você que não teve um pai como Jó, levante as suas mãos. Você que espera um pouquinho que tem passado tempos difíceis, levanta as suas mãos. Eu quero orar por todos vocês. Senhor, nessa manhã, eu coloco diante do Senhor os seus filhos. Filhos que foram feridos, filhos que estão passando por tempos de vale. Nessa manhã eu te peço, em nome de Jesus, abra os seus olhos, para que eles te percebam que o Senhor está do lado deles, para que eles percebam que a sua presença é real, que a sua paternidade é completa, para que eles percebam que o Senhor cumpre o que o Senhor falou, que eles nunca estariam sozinhos, que o Senhor estaria lá no tempo de dor, no tempo de alegria, no tempo de escassez, no tempo de abundância, porque o Senhor é Pai. E assim como um pai correto e íntegro não pode abandonar seus filhos, muito menos o Senhor, que é o Pai perfeito, nos deixaria só. Diga: obrigada, Jesus. Repita comigo: obrigada, Jesus, porque a sua paternidade é suficiente para mim. Repita comigo: Senhor, nesses dias, traz para o meu coração uma compreensão maior da sua paternidade. Eu preciso conhecer a sua paternidade sobre a minha vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Talvez você esteja aqui e você diga: mas eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Eu não sei se eu posso dizer que Ele é meu Pai. Mas nessa manhã eu quero receber a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, porque Ele é o único caminho de acesso a esse Pai perfeito. Nessa manhã eu quero abrir o meu coração para receber a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se esse é o seu caso, se esse é o seu coração, com seus olhos fechados, coração aberto, levanta bem alto a sua mão, porque eu também quero orar por você. Nessa manhã você diz: eu estou voltando para Jesus, eu estive longe dele, mas eu tenho entendido que eu preciso me aproximar do Pai outra vez. Levanta bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Eu vejo a sua mão, pode abaixar.
E se você diz: eu nunca tive a oportunidade de entregar a minha vida para Jesus, mas eu quero fazer isso nessa manhã, levanta também bem alta a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém entre nós que você diz: sim, eu preciso de Jesus? No mezanino tem alguém? Levanta bem alta a mão, gente, a pessoa que não enxerga também. Tá, se você trouxe um amigo, pergunta para ele: eu trouxe você para esse momento, você quer ir lá na frente? Você que levantou a mão, vem aqui rapidinho, deixa eu orar, deixa eu te abençoar aqui de pertinho, deixa eu tocar você, deixa eu deixar sobre você uma bênção que você vai levar para casa. Vem rapidinho, saia do seu lugar. Você que está entregando a sua vida para Jesus, você que está retornando para o Senhor, reconsagrando a sua vida, vem cá, deixa eu orar por você. Vem mais, chega mais aqui pertinho, por favor. Sem querer ser muito chata com você, vem mais pertinho. Isso aqui. Jesus abençoa, meu irmão. Mais alguém, gente, quer se unir a Ele? Venha, saia do seu lugar, não demora. A gente daqui a pouco vai passar para a ceia do Senhor. Nós queremos orar, te abençoar. Vem cá, pertinho, pertinho de mim, por favor, mais pertinho. Isso. Tem mais alguém? Estende a sua mão para cá. Pai, nessa manhã eu quero abençoar, Senhor, os teus filhos. Qual o seu nome? Regina. O seu qual é? Walter. E o seu? Paulo. Abre as suas mãos. Pai, nessa manhã eu quero abençoar a Regina, o Walter e o Paulo. Pessoas que o Senhor olha e reconhece como seus filhos. Senhor, eu os abençoo nessa manhã, porque eles têm entendido a importância de passar por Jesus para acessar o coração do Pai. Olha para mim, todos os 6. Repete comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu te entrego o meu coração. E eu te peço, a partir de hoje, escreve uma nova história através da minha vida, porque é o meu desejo ser conhecido como teu filho. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus.